A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem uma outra versão que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar ao nosso Pai, pedindo o socorro do Espírito Santo para que Ele nos auxilie na reflexão dessa palavra, para que Ele interprete para nós a sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai, mais uma vez, diante do Senhor, nós estamos aqui para aprender de Ti. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos tão pequenos e precisamos de que Tu, pelo Teu Espírito, revele esta verdade aos nossos corações. Não permita, meu Pai, que haja dúvidas em nossos corações. Mas, Pai, o nosso anseio é te conhecer, é conhecer o Teu Filho, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é. Por isso, Pai, venha revelar o Teu Filho em cada um de nós. Pai, tem misericórdia de todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade. Que o Senhor venha revelar o Senhor Jesus nos corações. Corações carentes, corações deprimidos, corações doentes. Oh Pai, o Senhor veio para isso. Para nos regenerar, para nos salvar, para nos fortalecer e também para nos edificar. Fale com cada um de nós. Permita que o Teu Filho seja glorificado na salvação de pecadores. E que esta palavra não volte para Ti vazia, porque é a Tua palavra. Pai, mas que possa cair em solos receptíveis, em corações abertos, para que então o Teu Espírito possa comunicar esta verdade. Faça isso, Papai. Nós confiamos em Ti, precisamos de Ti, dependemos de Ti, porque cremos que sem Ti nós nada podemos fazer. A vida sem o Senhor Jesus Cristo habitando em nós, não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado. E se este estudo, meu Pai, não estiver recheado de Cristo, recheado da Tua verdade, meu Pai, nós não seremos edificados, não seremos salvos. Meu Pai, tem misericórdia. Por isso, eu coloco diante do Senhor todos que nos escutam nessa oportunidade, para que Tu fales com cada um deles e revele Cristo, e eles possam glorificar o Teu nome, crendo que Jesus, Ele é Salvador, mas é também Senhor. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amados amigos, irmãos em Cristo, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, em nome de Jesus, eu creio ser uma ocasião muito especial, porque o assunto do nosso estudo hoje é Cristo. E nós vamos hoje caminhar um pouquinho entendendo essa preposição em, né, que expressa a nossa posição em Cristo. Quando nós de fato estamos em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição que Deus nos colocou. Nós estávamos em Adão, mortos em delitos e pecados, e Deus, por graça, por sua graça, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção,
a remissão dos nossos pecados. Então, amados, a palavra fala aqui nesse texto inicial que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa palavra em, ela significa dentro de. Então, você vai verificar que não há nenhuma frase, ou mesmo fórmula, que ocorra com maior frequência aqui no Novo Testamento do que esta, em Cristo. Algumas vezes ela varia nas traduções quando por, através e com são usados, né? E algumas vezes no texto original ela muda na forma em Cristo Jesus, nele, etc. Mas, se você verificar, você vai entender que em todas as 200 vezes de sua ocorrência, o princípio é o mesmo. Sempre vai apontar para Cristo, em Cristo. E em toda a doutrina cristã, não há nada mais precioso e, contudo, meus amados, não há nada menos compreendido e apreciado em Cristo. Então, numa declaração consumada, eu quero convidar vocês que abram suas Bíblias em Efésios, né, capítulo 1, versículo 10. Né, você vai perceber que Deus, ele propôs congregar, convergir todas as coisas em Cristo e que fora dele não há nada que tenha qualquer lugar no seu propósito eterno, no propósito eterno do Pai. Por isso que o plano, o método, os recursos, os tempos, as coisas eternas são cristosféricas. Ou seja, tudo está ali girando em torno de Cristo. Em Efésios 1, versículo 10, a Bíblia vai dizer assim: de fazer convergir nele. Essa palavra convergir também, em outras versões, diz congregar nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o propósito do Pai é que todas as coisas, não só da terra, mas também dos céus, sejam convergidas, sejam congregadas ali em Cristo. Ou seja, todas as coisas têm que girar em torno de Cristo. Este é o propósito eterno do Pai. Então nós vamos verificar, meus irmãos, que essa preposição em Cristo, ela é muito significativa. Por exemplo, a criação está em Cristo. Toda a criação está em Cristo. Nada está fora de Cristo. Por exemplo, vocês se lembram lá no Evangelho de João, que foi Cristo quem criou todas as coisas. Eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 3, que vai mostrar esta verdade, que toda a criação está em Cristo e que Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz assim, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós percebemos quão importante esta preposição em Cristo. Significa que toda a criação está em Cristo. Tudo foi criado por ele, por meio dele, e foi criado para ele, meus irmãos. Tem um texto tão precioso, conhecido por todos nós, né? Lá em Romanos, capítulo 11, o versículo 36, que diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Então, amados, toda a criação está em Cristo. Por quê? Porque foi Cristo quem criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas, meus irmãos. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: ele, ele aqui é Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E o versículo 2 diz assim: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
pela qual também fez o universo. Vocês percebem aqui, irmãos, que foi Jesus Cristo quem fez todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e por meio dele. Então, a criação, ela está em Cristo. Essa preposição em, ela é muito significativa para cada um de nós, porque está expressando aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Então, irmãos, não percamos isto de vista. A criação está em Cristo. Um outro detalhe muito importante que nós devemos aqui analisar com bastante cuidado e louvarmos ao Senhor, porque também a vida está em Cristo. Essa preposição em nunca vai estar apartada de Cristo. Então, tudo é voltado para Cristo. A criação, como nós já vimos aqui, está em Cristo. Mas a vida também está em Cristo. Por quê? Porque Ele é a própria vida. Vocês se lembram, meus irmãos, que um texto muito conhecido por todos nós, lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, naquela conversa ali que Jesus Cristo esteve com Felipe, né? Quando Jesus respondeu para Felipe, aliás, para Tomé, Tomé disse o seguinte para o Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí em João 14,6, Jesus responde para Tomé. Respondeu-lhe Jesus, dizendo o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, a vida está em Cristo. Então, nós só podemos ter a vida de Cristo quando cremos em nossa crucificação juntamente com Ele. Então, a vida está em Cristo. Ele é tudo, meus irmãos. Essa preposição em aponta para aquilo que Cristo é. E Colossenses 3, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Cristo é tudo. Bem no final daquele versículo de Colossenses 3:11, a Bíblia vai mostrar que Cristo é tudo. Então, amados, nesta pessoa, nós podemos crer, sem sombra de dúvida, que todas as coisas estão nesta pessoa. Então, a vida está em Cristo, porque Ele é a própria vida. Vocês se lembram, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26, quando Jesus foi lá em Betânia, onde o seu amigo Lázaro, que Jesus amava, havia falecido, morto já de 4 dias. Quando Jesus chegou naquele local, ele disse ali para Marta, ele disse o seguinte, disse-lhe Jesus, em João 11, 25 e 26, que nós vamos perceber aqui nestes 2 versículos, que a vida está em Cristo. Diz assim a palavra, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então nós verificamos aqui que a vida está em Cristo, porque Ele é a própria vida. Por isso, meus amados, aquele texto lá em 1 João, capítulo 5, versículo 12, ele é tão significativo, porque ali ele diz o seguinte, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora eu quero que você entenda uma coisa, a vida está em Cristo, e para nós termos a vida de Cristo, o que nós podemos fazer? Nada. Você tem que crer, conforme está escrito em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, obviamente eu morri. E se eu morri para quê? Morri para o pecado, morri para mim mesmo, morri para as minhas vontades, para os meus gostos, morri para mim. Eu estou crucificado com Cristo, então, ali na cruz eu perdi todos os meus direitos. Eu morri. Agora, Cristo, Ele vem ser a minha vida. E eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu creio, como diz as Escrituras Sagradas,
Eu tenho essa experiência de que Ele é minha vida, porque está escrito, e a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus é a verdade. Quando eu creio neste fato, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, Ele vem habitar em meu interior. Ele removeu o pecado, Ele me limpou, me purificou, e agora Ele habita em mim. Então, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu vivo, mas não sou mais eu. Agora Cristo é quem vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, esta palavra de 1 João 5,12 é verdade também na minha vida. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque a vida está em Cristo Jesus. Percebe? Então vimos aqui duas coisas importantes. Que a criação está em Cristo e que a vida está em Cristo. Um terceiro ponto muito interessante para nós sabermos é que a aceitação está em Cristo. Irmãos, o Pai, o nosso Deus, Ele nos aceitou, mas nos aceitou em Cristo. O Pai nunca vai aceitar qualquer pecador fora de Cristo. Vocês se lembram que Deus nos ama? E Ele nos ama com amor verdadeiro, porque Deus é amor, e Ele nunca pode negar a si mesmo, e é um amor que foi provado. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato, pela verdade, pela realidade. Que aquela morte de Cristo na cruz foi real. Mas aquela morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva e inclusiva. Ou seja, Ele morreu, mas o pecador também morreu na cruz. Naquela cruz, onde estava Cristo, não morreu somente uma pessoa, Jesus. Morreu também todos os pecadores. Então nós temos que informar para este povo aí, perdido, mortos em delitos e pecados, que a salvação já ocorreu há mais de 2000 anos atrás, e que Jesus Cristo atraiu a todos, e incluiu todos os pecadores ali na sua morte, e todos os pecadores morreram com o Senhor, pelo fato dele nos amar tanto, com um amor furioso, com um amor louco por cada um de nós. O nosso Pai, Ele nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer numa cruz. E lá naquela cruz, meus irmãos, Ele nos fez morrer com Ele no seu corpo. O Pai nos deu todas as coisas. Vocês se lembram? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele versículo extraordinário, aquele versículo lindo, profundo, maravilhoso, que diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, irmãos, Ele não poupou o seu próprio filho por mim e por você. E Ele chama você e a mim para crer naquele fato consumado lá na cruz. Que quando Ele morreu, quando Ele estava crucificado, vocês sabiam que quando aqueles soldados romanos crucificaram o nosso Senhor ali na cruz, quando a cruz foi erigida, quando a cruz foi levantada da terra, com o nosso Senhor ali crucificado, houve um momento em que Jesus puxou toda a humanidade para si. Ele nos atraiu a si. Eu e você fomos colocados em Cristo. Para quê? Para nós morrermos para o nosso velho homem, para o nosso pecado. Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz desta maneira: porque para nós crermos, temos que sabermos. E lá está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, naquela cruz, Jesus morreu, mas também o pecador morreu com Cristo. Isto é um ato de fé naquilo que está escrito, naquilo que Deus em Cristo fez por mim e por você. Então, Ele nos libertou do pecado, porque o Cordeiro de Deus, Ele veio para tirar, para remover o pecado.
Vocês estão me compreendendo, meus irmãos? Por isso que a base da nossa aceitação pelo Pai é em Cristo. Ele, o Pai, nos aceitou na pessoa de Cristo. Não é como muitos pregam, por exemplo, pregam uma doutrina muito errônea, diz que aquele que aceitar Jesus é salvo. Meus irmãos, isso é uma mentira. Isso não está escrito na Bíblia. A gente não se aceita a Cristo, se recebe a Cristo. Né? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, um texto muito conhecido por todos nós, e eu creio que você deve conhecer esse texto também, lá em Romanos 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, uma grande diferença em aceitar ou receber, porque um pecador morto em delito e pecado, ele não está em condições de aceitar nada, ele só pode receber. Da mesma forma, quando uma pessoa sofre um acidente, está ali no chão com sua perna quebrada, ou com seu braço quebrado, ou cheios de ferimentos em seu corpo, quando chega o resgate, ele não vai perguntar para aquele que está ali todo quebrado se ele aceita ser socorrido. Muito pelo contrário, ele vai receber o socorro. Entende? A nossa condição é de pecadores falidos. Porque uma pessoa espiritualmente morta para Deus, por causa do pecado, ela não tem condição de aceitar nada de Deus. Ela tem condição de receber. Então, o que nós recebemos? É a nossa morte com Cristo. Que Ele morreu e nós também morremos. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, diz aí como seu Salvador, primeiro que aceitar a Cristo não está na Bíblia. Eu quero que você fique com a verdade da palavra de Deus. Talvez você possa duvidar disto, porque você não ouve outra coisa a não ser aceitar Jesus. Vem para frente, aceita Jesus. Isso aqui, irmãos, estou falando em experiência, que eu tenho conversado com tantos crentes que foram batizados, que aceitaram a Cristo, mas que não têm certeza da sua salvação. Estão sempre buscando uma salvação. Por quê? Porque não é nós que aceitamos a Cristo. Foi Deus quem nos aceitou em Cristo. Por quê? Porque a aceitação está em Cristo. Tem um texto tão claro, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim, olha só, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, amados, nós temos que entender algo aqui fundamental, que é Deus quem nos aceita e nos aceitou na pessoa de Cristo. Nunca é fora de Cristo. Então, devemos entender e saber que toda a nossa aceitação está em Cristo. Foi Ele quem nos escolheu. Efésios 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, o Pai nos aceita em Cristo. E em Efésios 1,6, a Bíblia diz assim, que Deus nos fez agradáveis a si em Cristo Jesus. Então, Ele se agradou daquilo que Cristo fez. Então, se o Pai está feliz, contente e já lhe aceitou, então creia que você já é uma pessoa aceita por aquilo que Cristo é e por aquilo que Cristo fez. Irmãos, outro detalhe tão importante é que, algo que devemos saber também de uma forma tão clara, e a Bíblia nos mostra de uma forma tão esclarecedora, que a justiça também está em Cristo. Toda a justiça, minha e sua, está na pessoa de Cristo. Porque Jesus, Ele é a nossa justiça, meus irmãos. Não tem outra possibilidade de termos aqui, ou de sermos justificados fora de Cristo. Vimos que a criação está em Cristo, a vida está em Cristo, a aceitação está em Cristo, a justiça está em Cristo. Por quê? Porque Jesus, Ele é a nossa justiça.
Por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 6, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha que versículo lindo. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Irmãos, Cristo é a nossa justiça. Ele é o justo. Conforme diz lá Pedro 1 Pedro 3,18, está escrito assim, que o justo, Jesus, morrendo pelos injustos, que é eu e você, para nos conduzir a Deus. Então, toda a justiça está em Cristo. Ele é o justo. É aquele que se encarnou na pessoa de Cristo. É Deus se fazendo carne, assumindo a forma humana, uma natureza humana. E lá na cruz foi que ele nos justificou. Porque nós estávamos separados do Pai. Lá em Isaías, nós vamos entender aqui no capítulo 32, versículo 17, que o efeito da obra da cruz será justiça para sempre. Vamos dar uma olhada nesse texto tão precioso, né? Tão desconhecido por tantos aí que leem a Bíblia, mas às vezes nós temos que pedir para que o Pai abra os nossos entendimentos, para que a gente possa conhecer plenamente a verdade. Aquilo que Cristo fez lá naquela cruz foi algo extraordinário, maravilhoso. A Bíblia diz assim, lá em Isaías 32, versículo 17. Preste atenção na leitura. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça, muito bem, vamos entender uma coisa aqui muito interessante. Primeiro que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia também vai nos dizer que Deus, ele não tem por inocente o culpado. Todos pecaram. Então todos carecem da glória de Deus. Então, segundo a palavra de Deus, sendo Deus justo e a alma que pecar essa morrerá, todos nós já nascemos condenados ao inferno, ao lago de fogo. Mas Cristo, o nosso justo, ele veio com uma finalidade de nos justificar lá naquela cruz. Aquilo que Cristo fez, o efeito da obra da cruz é justiça, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Né? Então, quando nós cremos que nós morremos com Cristo, significa que a justiça foi satisfeita na minha e na sua vida. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, mas ele me incluiu na sua morte lá naquela cruz. E naquela cruz eu perdi a minha velha vida, a minha velha natureza. Queridos, isso é tão grande, isso é tão maravilhoso. Isto aqui vai expressar um cristianismo verdadeiro, né? Por isso que lá em Isaías 33, versículo 16, aquele que foi justificado, a palavra fala que este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Este aqui é o fruto, né? E um dia, por causa dessa justiça, o Salmo 17, versículo 15, ele vai afirmar que quando nós acordarmos, porque a nova criatura não dorme, quando nós acordarmos na justiça dele que é Cristo, nós vamos contemplar a face do Pai. É somente quando nós cremos que fomos justificados na cruz em Cristo, é que de fato nós podemos ver a face do Pai. Em Salmos 17, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, e eu me satisfarei com a tua semelhança. Está vendo aqui, irmãos? Esse aqui está falando do dia em que você morrer. Eu, porém, na justiça contemplarei, eu verei, eu apreciarei a tua face, ó meu doce Jesus. Mas é na justiça. E quando eu acordar, porque a nova criatura não morre. Se você nasceu de novo, se você creu que foi crucificado com Cristo, você foi morto, você morreu para o pecado. E você renasceu
Porque juntamente com Cristo você foi ressuscitado e você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você foi justificado. Por isso que Romanos 8:1 fala assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Romanos 6:7, a Bíblia vai dizer assim: porquanto quem morreu, ou aquele que está morto, justificado está do pecado. Ou seja, se você foi justificado do pecado, então aquela culpa que pesava sobre você, aqueles pecados que você cometeu, aqueles que talvez você venha pecar hoje, Deus não vai olhar mais para eles. Porque Deus te ama tanto e fez uma obra tão perfeita lá naquela cruz, que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Oh, meu querido ouvinte, toma posse dessa verdade. Vá para a palavra de Deus que você vai encontrar aqui tesouros maravilhosos, que você vai encontrar o Senhor da glória querendo se expressar, se manifestar em você. Então não perca mais tempo, volte para a palavra de Deus, porque os dias são maus e o tempo da nossa partida está chegando. Então eu e você fomos justificados plenamente lá naquela cruz. Ele morreu, a palavra fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ela afirma o seguinte, que aquele que não conheceu o pecado, o nosso Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa grande é esta. Que justificação maravilhosa ocorreu lá naquela cruz. E agora, irmãos, um detalhe muito importante. Aquela inimizade que havia entre o pecador e o seu Deus, ela foi removida. Aquela parede de separação foi removida, porque Cristo é a nossa justiça. E lá na cruz, Ele nos justificou. Em Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25, Romanos 4, 24 e 25, a Bíblia vai dizer o seguinte: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você é um justificado, meus irmãos. A ressurreição de Cristo comprova este fato glorioso, que você foi justificado. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Você foi justificados pela fé, então você tem paz com Deus por meio de Cristo. E quem mais pode te acusar, uma vez que você foi justificado? Quem mais pode? A palavra fala em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Está vendo aqui, meus irmãos? Ninguém, quem? Esse quem aqui envolve todos, até mesmo o diabo, Satanás e as suas hostes. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E o versículo 34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, Jesus está à direita de Deus, quem pode condenar você? Jesus está à direita de Deus e ora, e Ele intercede por mim e por você. Quem pode nos acusar? Foi Ele quem nos justificou. E Ele fala no versículo 35... quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação que vai nos separar? Será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? A Bíblia vai dizer o seguinte, que em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
E Paulo expressa uma convicção tão linda em Romanos 8, versículo 38 e 39. Olha que lindo, irmãos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu e você fomos justificados em Cristo. Quem poderá nos condenar? Porque é Cristo quem morreu, Ele que nos justificou, e foi uma justificação tão preciosa. Então, irmãos, nós vimos aqui que toda a criação está em Cristo, que a vida está em Cristo, que a nossa aceitação está em Cristo e que a nossa justiça está em Cristo. Agora, outro ponto aqui muito importante, que a santificação, ela está em Cristo Jesus. Quando você creu na sua morte e ressurreição em Cristo, o Filho de Deus passa a habitar no seu coração. Ele vem fazer morada no seu coração. Então, o salmista, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte, né? Porque uma vida de santificação é uma vida sem pecado, né? E a palavra fala lá no salmo muito conhecido de todos nós, no maior capítulo lá, né? No Salmo 119, eu creio que deve ser o versículo ali, o salmo, aliás, Salmo 119, eu falei aqui o Salmo 109, mas é o versículo, é o Salmo 119, o versículo 11, Salmo 119, verso 11, a Bíblia diz assim: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, a única maneira de nós não pecarmos contra o Senhor é guardando a sua palavra no coração, né? Porque a palavra fala de uma forma tão dura, meus irmãos, mas é a verdade, temos que dizer aqui, lá em 1 João capítulo 3:8, que diz assim: quem comete pecado é do diabo, né? Tão claro aquele texto lá. Agora, a parte B de 1 João 3:8, ela diz o seguinte, diz assim, olha, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo destruiu as obras do diabo, foi lá na cruz, no seu corpo santo, né? Ali ele destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Vamos ler aqui um texto conhecido, mas tão precioso, tão profundo, em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, a Bíblia vai dizer assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, lá naquela cruz, no corpo santo de Cristo, ele destruiu a morte. E o que tinha o poder da morte, que é o diabo. Então nós fomos livres. Hoje, nós não precisamos temer mais o diabo, temer mais o pecado, porque nós morremos para o pecado. Mas, infelizmente, tem muitos crentes lutando contra o pecado. Para o pecado não se luta, se morre. Você tem que crer que você morreu para o pecado. Se você morreu para o pecado não tem mais efeito na sua vida, porque você foi crucificado com Cristo. Hoje o pecado não habita mais dentro de nós, mas conforme Hebreus 12, verso 1, a Bíblia diz que o pecado está ao nosso derredor. E Satanás, ele vai fazer de tudo para fazer com que você peque, né? Mas lá em Judas 1:24, a Bíblia diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos guardar de pecar contra ele. Vocês entendem? Então, quando Cristo é a nossa vida, ele é santo. Então, observa aqui que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ele e o Pai vêm habitar dentro de cada um de nós. E só lembrando aqui, irmãos, que lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, a palavra diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo habitar dentro de nós. E a Trindade é a Trindade Santa. E a Trindade só vem habitar dentro daquele que creu que morreu com Cristo, que foi crucificado com Cristo, que Cristo é sua vida. Então, vem habitar o Espírito Santo dentro do coração dessa pessoa, vem habitar o Filho de Deus dentro dessa pessoa, e vem habitar o Espírito do Pai dentro dessa pessoa. Como é que eu posso saber disso, que o Espírito Santo habita em meu coração? Basta você abra sua Bíblia, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que lá expressa essa verdade. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo? Aqui é o Espírito de Deus, é o Deus Pai habitando dentro de nós. Aí em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, a Bíblia diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, dentro de vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está vendo aqui? Então, o Espírito de Deus habita em nós. Aqui em 1 Coríntios 6, 19, a Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós, e falta Cristo, não é? Em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então habita o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, porque é o Espírito de Cristo, lógico, porque Deus é Espírito, Ele vem habitar em nós pelo seu Espírito. Em Gálatas 4, versículo 6, a palavra fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então temos o Espírito do Pai, o Espírito do Filho e o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. E agora, estas três entidades nos faz santos. Eu sei que tem muita gente aí se esforçando para ser santo. Pare de se esforçar, criatura, não é pelas obras. Não é pelas obras. É quem vai processar a santificação em nós é o próprio Deus, é o próprio Pai. Tá? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, a Bíblia diz assim: eu quero que você preste bem atenção e observe que quem nos faz ser santos é Ele, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Né? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Está vendo aqui? Não é eu que vou me santificar. É o Pai, o Filho e o Espírito. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazer. Ele o fará com que eu e você sejamos santos nele. Porque, irmãos, Hebreus 12, verso 14, a palavra fala que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não for santo, você nunca vai ver o Senhor. E é ser santo, não é só em algumas coisas, não, meus irmãos. É em todo o seu procedimento. Tem muitos crentes hoje que não estão nem preocupados com o que está escrito na palavra. Vive uma vida religiosa, uma vida cansada, uma vida medíocre, uma vida aí sem significado, em busca das bênçãos, mas esquece que a bênção maior é a Trindade Santa habitando no seu interior. Essas pregações têm sido esquecidas em nossos dias. Satanás está fazendo uma revolução muito grande na igreja. Quando, irmãos, a maior vitória de Satanás é quando a igreja se reúne e a Bíblia está fechada. Mas, graças ao Pai, Ele tem depositado na sua igreja,
naqueles que creram, que foram crucificados, que morreram com Cristo, e Cristo é sua vida. Esse povo é um povo de olhos abertos, porque as Escrituras Sagradas estão abertas. E eu estou citando aqui muitos textos, para que você confira, para que você não fique enganado, para que você, no dia do juízo, se você for condenado, você não venha colocar a culpa em mim, porque você está ouvindo a palavra, é que você não quer sair da sua área, da sua zona de conforto. Você é um religioso, uma religiosa, mas se o Espírito Santo abrir o seu coração, o seu entendimento para crer que você morreu com Cristo, que Cristo é a sua vida, você foi ressuscitado juntamente com Ele, e que Ele é aquele que faz você e eu sermos santos. Lá em Filipenses 1,6, a Bíblia diz assim, que aquele que em vós começou a boa obra, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, Ele nos faz santos, mas santos em tudo. Se eu perguntar para o seu marido, como é a sua esposa, que se diz cristã evangélica, você vê santidade nela? Qual seria a resposta do seu marido? Se eu perguntasse para você, marido, para você, esposa, você vê a santidade no seu marido? O que a sua esposa iria responder a teu respeito? Ele é um bom crente, mas santidade eu não vejo ali. E a palavra fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Porque é santidade em tudo aquilo que nós fazemos, irmãos. A Bíblia fala assim, em 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É ser santo em todo o vosso procedimento. Os seus procedimentos são santos? Quando você se reúne com seus amigos que não são cristãos, o seu procedimento é santo? Eles veem na sua vida santidade? Eles veem na sua vida algo diferente? Ou você se mistura com eles? Então, todo o seu procedimento, quando você está lavando o banheiro, lavando louça, está trabalhando, o seu procedimento é santo? O seu procedimento glorifica a Cristo, glorifica a Deus? Porque em todas as nossas atividades, nós trabalhamos para Ele. E a palavra fala aqui, é para nós sermos santos em todo o nosso procedimento. Quando você está discutindo com seu marido, com a sua esposa, as suas palavras expressam santidade? Irmãos, isso é muito sério. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que a salvação não é de todos, não. Muitos não vão, de fato, ver o Senhor, embora estão aí dentro das igrejas, participando dos cultos, vivendo uma vida aí, misericórdia, meus irmãos. Então, que Deus, por sua graça, possa abrir o nosso entendimento e verificar que é a presença dele em nós que nos faz santo. E toda a santificação está em Cristo. Tem um texto lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 42 e 43, que diz assim. Êxodo 29, 42 e 43. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrei para falar convosco ali. Agora veja o versículo 43. Ali, se referindo ao tabernáculo, traduzindo para o Novo Testamento, é o nosso corpo. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. O que é glória? Glória é o próprio Senhor. Então, quando este Senhor habita em nós, a sua glória nos torna homens e mulheres santos. Você tem esse entendimento espiritual, irmão? Você tem procedido em santidade em todo o seu procedimento, todo o seu fazer? Porque quem nos santifica é o próprio Senhor. A palavra fala lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica,
Preste atenção que não é nós aqui se esforçando para ser santos. Nós nunca vamos conhecer a verdadeira santidade, nos esforçando, querendo ser santo na base do muque, do esforço. Não é por aí, meus irmãos. Preste atenção o que a Bíblia está dizendo. Tenha entendimento bíblico, porque se você não conhecer as Escrituras, você não vai conhecer o Senhor. Você vai conhecê-lo de uma forma religiosa. E Deus não tem compromisso com religioso. Tem compromisso com santos, com pessoas que desejam conhecê-lo. A palavra fala assim, Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Está vendo aqui, meus irmãos? Ele tanto que santifica, né? Pois tanto que santifica. Quem que me santifica? É o Senhor. Como os que são santificados. Quem são os santificados? Aqueles que creram que morreram para o pecado no corpo de Cristo. Cristo é a sua vida. Quando Cristo é a nossa vida, Ele não vem só. Ele fala assim, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, faremos morada nele. E a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito, habitando em nós, nos torna santo. Porque Deus é que nos chamou para a santidade. Então a criação está em Cristo, a vida está em Cristo, a aceitação está em Cristo, a justiça está em Cristo e a santidade, a santificação está em Cristo. E eu e você temos que crer que estamos em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, o teu recado foi entregue, meu Pai. Não cabe a nós regenerar as pessoas. É o teu Espírito quem faz isso. Faça isso por misericórdia. Leva as pessoas a compreenderem, a entenderem e a crerem nesta verdade tão maravilhosa e gloriosa que os regenera, que os salva, que os santifica. Obrigado, Pai, porque Tu nos aceitaste em Cristo. E nós estamos alegres por isso. Porque Tu és um Deus maravilhoso, o Deus de amor, que nos amou tanto, que nos deu Seu Filho Jesus para morrer a minha e a sua morte. É no nome dele que nós oramos, Pai. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Fitemos nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que tudo suportou e assentou-se à destra de Deus. Ações de graças e em seus atos com louvor, dando-lhe graças, porque a bondade do Senhor dura para sempre e a sua fidelidade vai de geração em geração.
fidelidade vai de geração em geração.